dando continuidade já ao nosso 8º ano de estudo Espiritismo Sem Fronteiras, nessas palestras que estamos fazendo esse ano, que é sobre a segunda parte do livro Cristo, hoje nós vamos estudar o capítulo Valores Espirituais, né? Então, nas palestras antecedentes, quer dizer, março, abril, maio, junho, julho, quer dizer, nas 5 primeiras palestras, nós abordamos principalmente o problema da não previdência. Quer dizer, em síntese, da não necessidade de se preocupar com o dia de amanhã, da não necessidade de acumular tesouros na terra, né? Mas de buscar a justiça do Pai, porque tudo mais será dado em acréscimo. Nessas 5 palestras passadas, falamos deste assunto à exaustão, né? Não vamos dizer que o assunto ficou esgotado ou totalmente esgotado, podemos dizer até que ficou esgotado por hora, com os instrumentos que nós temos. O Baldi até usa essa palavra esgotado, né? Com relação à inspiração para o momento, para a maturidade dos tempos. No entanto, já havia sido acenado, já há 2 capítulos atrás, que íamos entrar num novo tema, que seria o da não resistência. Então agora nós vamos encarar um novo problema. Como nós já tínhamos dito também, o Baldi não faz uma exegese do Evangelho de frase por frase, de pedaço por pedaço. Não, ele apanha lances, pontos importantes e tenta mostrar o que esses pontos significam para nós em termos de evolução, para o aproveitamento do homem, né? Então, analisamos o problema da não previdência, agora vamos encarar o problema da não resistência. Antes de entrarmos no que isto significa, vamos para as frases do Evangelho, né, lá no Novo Testamento, que aborda esse assunto da não resistência. Por exemplo, em Lucas nós encontramos a seguinte frase: a quem te bate numa face, oferece a outra. Quer dizer, resumindo, não fazer resistência. Em Mateus é mais completo. Diz o seguinte: ouviste o que foi dito, ou os que os antigos falavam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo a nova missão, a nova mensagem para os cristãos, a mensagem de Jesus. Eu, porém, vos digo: não opor resistência a quem vos fizer mal. Então agora está clara essa frase aqui da não resistência. Não opor resistência a quem te fizer mal. Se alguém for te fazer mal, a gente não deve colocar resistência. Segundo, se alguém te bater na face direita, dê a outra. Terceiro, quem quiser chamar-te em juízo para te tirar a túnica, dê a capa também. Quarto, se alguém quiser obrigar-te a caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Quinto, dá a quem te pede, não volte as costas. Sexto, a quem quer te pedir um empréstimo. Sétimo, ouviste o que foi dito. Olha como os antigos falavam: olho por olho, odiarás o teu inimigo e amarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem àquele que vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Em síntese, essas seriam as frases, né, num poder de síntese, que Jesus aborda o tema da não resistência. E o que significa isso, não resistência? Vamos destacar aqui uma frase: aquele que te der uma bofetada numa face, ou que te bater na face direita, dê a outra. Vamos pegar essa.
Né? Como que a gente pode ver esse processo da não resistência e a evolução? Primeiro, vamos ver qual é a realidade da vida. A realidade da vida, qual é? A realidade da vida no sentido da vida biológica, é sem dúvida um sistema de luta. Essa é a realidade. Não tem como a gente fugir disso. É o que a gente chama da luta pela sobrevivência. Essa é a realidade. No entanto, se nós fôssemos trabalhar em termos da realidade da vida que manda a gente lutar para sobreviver, com o princípio da não resistência, cairíamos num suicídio. E não tem como a gente fugir disso. Se a vida manda lutar e o Cristo diz para a gente não fazer resistência, seria um suicídio. Alguém vai te dar uma bufetada, você não faz nada, você vai levar outra, ele vai te levar tudo, ele quer te tomar a túnica, você deixa, ele leva a túnica e leva a capa também. Se você não deve fazer resistência, que ele quiser fazer um mal, e aí ele quer te fazer um mal, ele quer levar a tua casa, ele quer tomar a tua casa, quer tomar os teus bens, quer tomar o teu emprego, a tua vaga lá no emprego, tudo. Você não deve fazer resistência, seria um suicídio. Vai mais ainda. O método do Evangelho seria a liquidação dos bons e a sobrevivência dos piores. Vai dizer agora que os bancos não estão mais fazendo resistência aos ladrões, para ver o que vai acontecer. Vão levar tudo. Se disser que você não vai mais fazer resistência no assalto, vão mandar você preencher todos os cheques, vão tomar todo o teu dinheiro, vão usar todos os teus cartões de crédito, tudo. Vão tomar a tua casa, teus bens, tudo. Então, não só é a liquidação dos bons, mas pior do que a liquidação dos bons, é a sobrevivência dos piores. Poderíamos interpretar assim essa passagem de Jesus na visão da realidade da vida, aqui do mundo, vista pelos olhos do mundo. Nós estamos vendo aqui pelos olhos do mundo. Abre aspas, frase de Ubaldi. Diz Jesus para os bons: não vos defendais para sobreviver, como terias direito de fazer, porque sois os melhores. Os melhores têm direito a lutar para sobreviver, porque são os melhores. Não é assim que fala a evolução, que sobrevivam os melhores? Mas não lutais, não vos defendais para sobreviver. Apesar de merecer, não vos defendais, mas deixai-vos destruir, a fim de que sobrevivam os piores. Você tem direito porque é melhor, mas não faça nada. Você não fazendo nada, o que vai acontecer? Vai sobreviver os piores. Caímos no impasse em termo evangélico. Que é muito bonito, e a gente fala assim, é muito bonito. Se alguém te bater numa face, dê a outra. A gente repete agora, nesse momento, tem centenas de oradores falando essa frase espalhada pelo Brasil, só em termos de centro espírita. Como é que fica? É verdadeira ou não? Se alguém fizer algum mal para você, você não deve fazer resistência, deixa. Se os caras quiserem tomar essa casa aqui, o centro espírita, a gente deixa. Se quiserem tomar a túnica, se quiserem tomar esta casa aqui, a gente deixa. Não só dar a casa, mas dar a nossa também, como diretores da casa, como participantes da casa. Como vai ser? Esse é o questionamento. Ah, mas o Evangelho não está falando nesse sentido. Então, em que sentido está falando? Vou continuar aqui. Em outras palavras, então, o Evangelho é diferente da lei de Deus.
Porque a lei de Deus fala da evolução. A lei de Deus, o que é a lei de Deus é a evolução. Tá claro? E a evolução diz que você tem que lutar para sobreviver. Luta para a sobrevivência individual através da alimentação e luta para a sobrevivência da espécie através do sexo. E nesta luta pela sobrevivência do indivíduo e pela sobrevivência da espécie, vence os melhores. E os melhores para esse sistema da vida é o mais forte. E o mais forte é aquele mais violento. No caso, o mais capaz. Aquele que destrói os seus inimigos. Leia o espermatozoide. É a luta do cão. São 250 milhões. Vence o mais forte, o mais preparado para gerar a vida. Mesma coisa no sistema lá, vence lá entre o leão e a presa, vai vencer o mais forte. Tá claro? Se a presa escapar, morre o leão de fome. Se o leão for mais forte, come a presa. Vence o mais forte. Ora, no entanto, o Evangelho parece que não protege a evolução. Se a evolução manda lutar para se defender e sobreviver, o Evangelho é contra a luta. Se ele é contra a luta, ele é contra a evolução. Ele não está protegendo a evolução. Uma outra coisa, ele parece proteger quem quer abandonar a luta, indo para uma descida evolutiva. Ora, se a gente parar de lutar, os piores vão nos dominar, matam os melhores, destroem tudo que é bom, destrói o Evangelho da Terra, destrói tudo que é qualidade nossa. É o império do mal. E aí? Se eu não luto e me deixo vencer pelos piores, vai ser o que? Uma descida evolutiva. Se é uma descida evolutiva, nós caímos no que o Balde chama no emborcamento no absurdo. Como um beco sem saída. Aí você, não, mas o Evangelho não está dizendo nesse sentido. E eu pergunto, então em qual sentido? Vamos concordar então em ser Marte. O dia que concordarmos, matam todos nós. Só que o ser Marte ainda tem uma coisinha, tá certo? Hoje o mundo não está nem preocupado em te matar. Só tomar tua casa, tomar o teu talão de cheque, teus cartões, já acabou tudo. Tá certo? Como é que fica isso? No entanto, de Jesus, não colocar resistência diante daquele que quiser te fazer mal. Se o sujeito quiser te tomar a túnica, dê a capa também. Se ele te pedir emprestado, dá para ele. Pô, como é que pode? Tá certo? Olha, então, vamos fazer uma pergunta aqui. Para quem que o Cristo estava falando? Para quem era essa mensagem? Nós temos dois personagens nessa história. Se alguém te bater na face direita, dê a outra. Então existe aquele que apanha e existe aquele que bate. Poderíamos traduzir na linguagem baldiana. Existe o agredido e o agressor. Para quem que o Cristo está falando? O agredido ou o agressor? Vamos pensar um pouco mais. O Cristo, diz o Balde, falou para os agressores. Os agressores são os mais rebeldes a aceitar o Evangelho. São aqueles mais rebeldes para serem corrigidos. São os menos dispostos a obedecer a Cristo. Tá certo? Muito menos dispostos do que os fracos, no qual Jesus não poderia dizer para o fraco
reagir, porque o fraco já não reage. Está complicado? Vamos parar e pensar. De Jesus, se alguém te bater numa face, vira outra. Eu chegar com um fraquinho, um covarde, um cara que acabou de levar uns tapas na cara e ficou quieto, eu chegar para ele e dizer assim: ó, cara, não reage não, dê a outra face. Ele falou: mas eu já vinha fazendo isso, ó, desde que eu levei o primeiro tapa. Porque ele é covardão, ele é medroso, ele é fraco. O fraco faz assim, ele apanha, fica, ainda pede desculpa, não apanha mais. Está claro? Então o agredido, quer dizer, no sentido do tipo fraco, não foi para esse que o Cristo falou, porque esse não tem para o fraco nenhuma vontade de reagir. E se o Cristo tivesse mandado o fraco reagir, aquele que leva na cara e não faz nada, reage, puxa, também seria um suicídio. É como o Mike Tyson bater numa criancinha. E tu fala para a criancinha: reage, vai lá e dá um pontapé nele. É matar a criança. Tá certo? Não? O Cristo não poderia mandar o fraco reagir. Tá certo? Mas também não poderia mandar o fraco virar a outra cara, porque ele só ia para mais. E o fraco só faz isso mesmo, virar a outra cara, ele já é fraco mesmo. Agora vamos pensar essa frase para o forte, para o tipo forte, para o tipo poderoso, para o tipo agressivo. Se eu falar para o tipo agressivo, ele já é forte. Para ele se conter, aí tem lógica. Está muito difícil isso? É o tipo forte, é o tipo lobo, é o valentão, é que eu tenho que mandar ele ficar calmo. Numa briga, o cara é valentão, eu vou lá matar ele. É para isso que eu tenho que dizer: calma. Para que ele me bateu todo? Não vai lá, não, para esse eu não falo nada. Esse já é fraco mesmo. Mas para aquele valentão é que eu tenho que conter. Porque se o valentão for lá pegar naquele que bateu nele, tu imagina um valentão enfrentar um outro que também é valentão que bateu nele. É guerra. É uma luta sem tamanho. O que se quer evitar é essa luta sem tamanho. Então o outro é forte, o outro é valente, o outro é poderoso, o outro pode bater. O Cristo está mandando ele se conter, está mandando ele ser branco. Então há uma pequena diferença em termos de interpretação, uma fundamental. Mas vamos continuar aprofundando aqui. De uma forma geral, quem dá bofetada é o tipo forte, é o tipo macho, é o tipo ativo, é o tipo signo positivo, é o tipo que não escuta o Evangelho. Tá certo? E já aquele que recebe a bofetada é o tipo fraco, o tipo feminino, o tipo passivo, o tipo signo negativo, disposto a escutar o Evangelho. O fracão adora escutar o Evangelho, porque o Evangelho pode ser um escudo para ele, uma proteção. O cara bate nele, Jesus vai te castigar, olha o Evangelho fala diferente. É uma maneira dele se defender. Ele não tem força para agredir, então ele fala por outro de coisas espirituais. Não me bate não que você ganha o céu. Jesus vai gostar de você. A mãe de Jesus vai te dar não sei o quê. Você fala de coisas para segurar ele. Tá certo? Porque ele é fraco. O tipo forte, não, ele bate e está acabado. Aí você fala assim: e o Evangelho? Ele fala: e daí? Eu quero saber de Evangelho, eu não gosto de Evangelho. Não vem com essas besteiras de Jesus. Não é assim? Agora, quando esse tipo forte, valentão, que pode bater, que tem força para bater, imagina quando ele se convence do Evangelho, quando ele quer lutar pelo Evangelho, quando ele abraça o Evangelho. Imagina o determinismo, a ação, o espírito de inovação, o espírito de iniciativa para aplicar o Evangelho. Agora você já pode imaginar a violência, entre aspas, de Paulo de Tarso para colocar o Evangelho em prática. Paulo era forte, Paulo era determinado, Paulo era violento, só que agora ele não batia mais. Mas com que determinação defendia o Evangelho? Entendeu? Bom, estamos colocando um pouquinho de luz, já está melhorando Jesus, não está ficando tão suicídio assim. Vamos continuar aprofundando um pouco mais. Diz o balde
que o que há é um erro de interpretação, um erro necessário para a sua época, que foi importante se interpretar assim para uma determinada época. Era bom ter os cordeiros que obedeciam, aquele que era forte que mandava. A igreja sempre foi a favor de Jesus, mas mandava, e todos tinham de obedecer, senão iam para a fogueira. Tudo em nome do cordeiro, cordeiro de Jesus, mas a igreja agia como leão. Então, por uma determinada época, isso foi importante. Agora não é mais assim. Vamos continuar aprofundando. Qual foi o erro de interpretação? É que o Evangelho fala a lei do amor. A gente costuma dizer que o Evangelho é lei de amor. No entanto, a sua aplicação cria uma atitude tão anti-amor, ou tão anti-evangélica. A aplicação é completamente diferente. Vejam o processo da não resistência. O que seria isso? Não resistência. Quando a gente vê não resistência, nós não podemos imaginar não resistência tem que ser diferente de resistência passiva. Esse aqui que está o nosso erro de interpretação. Quando a gente fala não resistência, a gente tem que pensar, será que o Evangelho falava que a gente não deve resistir, ou ele estava falando de uma resistência passiva? Vamos aprofundar um pouquinho mais. O que é uma resistência passiva? Repare aqui, quando eu falo em resistência passiva, eu digo, vamos fazer uma resistência passiva. Resistência passiva é resistência? É. Então, primeiro, é resistência. A única diferença é que é passiva. Ou, em outras palavras, é um tipo, a resistência passiva é um tipo particular de luta. É luta. É só um tipo particular de luta. Luta para vencer sem nada ceder ao opositor. Ora, se eu estou fazendo resistência, a própria palavra resistência significa que é um método em que eu não posso ceder ao opositor. Porque se eu ceder ao opositor, deixa de ser resistência. Então é um tipo de luta? É uma resistência que nada vai ceder ao opositor? Sim. A forma de luta é que é diferente. É uma luta, que diz o Balde, sem ataque, sem violência. A forma de luta é que é diferente. Então não é uma resistência do sentido dos inconscientes, de uma resistência, uma não resistência no sentido inconsciente, que deixa o outro fazer o que ele quer, como ele quer, sem levar nada em troca. Não. Vai haver uma resistência, só que passiva. Passiva no sentido de que não seja luta, é luta. Você nunca vai ceder ao opositor. Porém, o que você nunca vai fazer é atacar e violentar o opositor. Mas até o último momento, o opositor fica sabendo que você não concorda com os métodos dele. E que você não muda um centavinho, um tio, um pingo da lei. Veja Paulo e Estevão. Estevão apedrejado, não cedeu um minuto, e toma-lhe pedra, e não cedeu. Atacou Paulo, tacou também pedra em Paulo, xingou Paulo, fez algum ato de violência? Não. Foi luta? Foi. Deixou claro para Paulo que ele não mudava? Não mudava. Continuava sendo do Cristo? Continuava. Sorria porque estava vendo Cristo unido a Cristo? Sim. Sacudiu a cabeça de Paulo muito. Paulo não entendia e gritava, reage, covarde. O método dele não era reagir como o Paulo fazendo, tacando pedra. Ele não cedeu, ele não mudou, ele não renunciou a Cristo. Entenderam o que é resistência? É o caso do Gandhi. O sal pertence à Inglaterra. O sal é do mar. Pegaram o sal, eles morriam. Eram eles que se matavam? Não, eram os indianos, os ingleses que matavam ele. Mas
Era um processo de resistência passiva. Nós não podemos atacar os ingleses. Eles que vêm com as armas. Aí você fala assim, mas é diferente do reino animal. Essa é a diferença. O reino animal, o outro ataca também. Aí é a luta. É igualzinho, é evoluído com evoluído. Não. Veja bem, eles nos matam, mas fica a mensagem no mundo. A mensagem escrita com sangue do Evangelho é que transformou a humanidade. A história da humanidade é que é escrita com sangue, como diz Paulo. Não existe evolução ou transformação social ou transformação da humanidade se não houver derramamento de sangue. É essa dor, é este processo que o mártir deixa, que sacode o evoluído, é que é um novo método de luta. Entenderam? Vamos lá. Então não é, quando Jesus está falando de resistir, deixar o mal fazer o que ele quiser e o mal não aprende nada. Não, você vai resistir. E esse processo de resistência é que vai gerar um ensinamento para o outro. E você? Você se liberta. Disse Jesus, ninguém poderá fazer nada contra a tua alma, só contra o teu corpo. E quando estiver fazendo alguma coisa contra o teu corpo, é o teu exemplo, é o teu ensinamento que vai sacudir ele, mudar ele e transformar a humanidade. Como os mártires transformaram o mundo. Você fala assim, mas o que valeu a pena os mártires? Muito. Hoje nós somos cristãos, podemos falar de Jesus, não nos prendem por isso. Olha a evolução que foi dada. Um exemplo dos mártires. Tudo bem? Então é resistência, é luta, só não é ataque e violência. Tá? Então a mensagem de Jesus foram para esses fortes, não para os fracos. Os fracos precisam de ouvir uma outra mensagem. Mova-te, faça alguma coisa, reaja. O fraco precisa de uma outra mensagem. Nós já vamos mais para frente falar do fraco. Jesus queria falar desse forte. E é esse que precisava ser corrigido. Ora, a palavra resistência dá a ideia de oposição. No entanto, uma oposição sem ataque, sem violência. Resistência passiva significa reação, oposição. No entanto, é uma passividade, que não deve ser confundido com pacifismo. Não vamos confundir passividade com pacifismo. Você é passivo, né? No sentido de não fazer resistência violenta. Não é aquele pacifismo no sentido de deixa estar para ver como é que fica, que vence então o mal. O cristão lá, o mártir, não quer que o mal vença. E ele luta até o final para não deixar o mal vencer e ensinar o mal a fazer o bem. Tá certo? Então não é esse pacifismo de deixa estar para ver como é que fica, que vence o mal. Não, é que vence o bem. E outra coisa, todos os dois têm vontade de vencer. Um mal tem uma vontade louca de vencer, só que a arma que ele usa é para destruir o corpo. E o outro, o do bem, tem uma vontade tremenda de vencer, só que ele não luta com a arma física. Ele quer lutar pela arma da educação, de mexer por dentro, sacudir o mal nos seus alicerces, fazer com que ele receba o toque da evolução. Também quando ele consegue esse toque, que é muito mais raro, mas quando ele consegue o toque, ele transforma para sempre. Quando você mata o corpo, você não consegue uma vitória para sempre. Amanhã você tem mais um outro para matar, mais um outro para matar, mais um outro. Mas quando você educa um, aquele se transforma para sempre. Então, são métodos de lutas que têm resultados diferentes, todos pensam em vitória, só que um tem uma vitória definitiva, o outro tem uma vitória só parcial. Um ganha uma batalha, o outro ganha a guerra. Tá? Vamos continuar aprofundando o tema. A passividade, que é o processo da resistência passiva, como nos fala o Evangelho, é um método de luta. Não se tem a mínima intenção de renunciar a nada. Nenhum cristão renunciou a nada, nenhum mártir. E segundo, tenciona-se vencer como quer o violento vencer. Ele também tem essa ideia de vencer. Ele só usa armas diferentes. Então ficou claro isso? Então Jesus não está indo contra, agora podemos explicar, é um erro de interpretação. Jesus não estava indo contra o método evolutivo, que é de vença o mais forte. Não, ele aceitava, isso é verdade. Só que o mais forte agora vai vencer num outro terreno que
que o mais atrasado, o involuído não sabe, que é o terreno do espírito, que ele não conhece, que é novo para ele. Então tá. Agora, aqui no universo, existe o seguinte, nós estudamos isso, com a queda, gerou o dualismo universal. Para onde a gente vai, a gente encontra esse dualismo que a gente costuma chamar de positivo e negativo, que no campo biológico, já que em todo lugar há o dualismo, no campo biológico é o masculino e o feminino. Não é o negativo aí no sentido de coisa ruim, negativo no sentido de receptivo. As polaridades como a da pilha, positivo e negativo. Olha, então nós estamos falando do macho e da fêmea no campo biológico. Podemos dizer que o macho, ele é ativo, ele tem iniciativa, ele é inovador. A fêmea é passiva, é receptiva, é conservadora. Esses aqui são os opostos. Essa é a dualidade da vida. No entanto, podemos dizer que esses opostos, masculino e feminino, não é? A nível de atividade, de ativo, de iniciativa, de inovador, ou de passividade, receptividade e conservador, isso está se falando com relação à personalidade, ou ao temperamento, à qualidade do temperamento. Eu não estou falando de sexo. Quando eu falo de feminino e de masculino, não estou falando de sexo. Tá certo? Por quê? Porque tem muito homem que é doce, que é obediente, que é sentimental, que é introspectivo, que é passivo. E tem muita mulher que é audaciosa, que é rebelde, que é calculadora, logo fria, que é extrovertida e que é dinâmica. Nós estamos falando de alguma coisa que independe do sexo. Só que é muito mais comum nas mulheres nós encontrarmos esse tipo de temperamento, passivo, receptivo e conservador. É mais comum. E no homem é mais comum encontrarmos o ativo, a iniciativa e a inovação. É mais comum. Por isso que a gente chama de psicologia masculina, ou tipo masculino, ou psicologia feminina, ou tipo feminino. Porque é mais comum. No entanto, nós encontramos homens com esta polaridade, quer dizer, corpos masculinos com essa polaridade e corpos femininos com essa polaridade que a gente chama de masculino. Tudo bem? Então aqui eu não estou falando do sexo, não vamos pensar assim. Olha, vamos dar um exemplo. Vamos ver aqui o espermatozoide. Essa é uma das partes maravilhosas, olha que coisa. Aquilo, gente, é um espermatozoide. Aqui é o óvulo celular. Olha, todos dois têm por objetivo defender a vida. Concorda? Todos dois querem gerar a vida. O objetivo é defender a vida. E todos dois têm por objetivo vencer. Um luta com 250 milhões e é o mais forte que chega lá. O outro fica receptivo, esperando o mais forte chegar. Todos dois, então, são tipos de luta diferentes, estão lutando. O espermatozoide é um tipo de luta masculina. É uma correria tremenda e o mais forte é que chega. O óvulo, tá certo? É receptivo, é um tipo feminino, receptivo, conservador. Não há técnica melhor e mais justa que a outra. Qual é a melhor técnica? É a do espermatozoide ou a do óvulo? Seria uma pergunta ignorante, imbecil, não tem nada a ver isso. São técnicas diferentes. Qual é a melhor? Não tem. Apenas podemos dizer o seguinte: são dois aspectos do mesmo princípio,
dividido em duas formas opostas e complementares, diz Ubaldi, feitas para compensar-se reciprocamente ao acoplarem-se, reconstituindo a unidade. São duas formas diferentes, tá certo? Que não existe qual é a melhor, mas todas apenas estão divididas, aparentemente, visando se acoplarem, tá certo? Para formar uma unidade, que é a defesa da vida. Ora, no entanto, diz Ubaldi, ambas lutam para o mesmo fim, que é a defesa da vida, que é vencer. Tá certo? Agora, o que nós vamos entrar agora aqui e explicar é o seguinte, que todas as duas formas lutam, só que essa daqui, ela que não é o comum, clássico exemplo de dominação aqui no mundo. O que a gente vê aqui no mundo, dominando, pelo menos hoje já não está tanto assim, mas no século passado e na época do Cristo, o que dominava no mundo, o que aparecia, o que se via, era esse daqui, ó, o tipo masculino, ativo, iniciador e inovador. Era esse que dominava o mundo. A mulher era a sua sombra. Não existia, não era ouvida, não falava. Não poderia, agora a gente entende porque Jesus falou para o agressor, para o forte e não para o fraco. Porque o fraco não era ouvido. Não existe um evangelho para ela, porque ela, o tipo feminino, não era ouvido. Só poderia existir um evangelho para o tipo masculino, não estou dizendo para o homem no sentido de pênis, estou falando para esse tipo de psicologia, porque era esse tipo de psicologia que dominava o mundo. Tá claro? Ela era aquela dona da verdade que ditava as normas, as leis, os princípios, a ética, a religião, ditava tudo. Então a mensagem era para essa. Mas vamos lá, vamos continuar aprofundando um pouco mais. Nos tempos de Cristo, era o macho, diz Ubaldi, o protagonista, o iniciador, o diretor da vida. Era a fêmea que era a diretora da vida? Não. Era esse tipo doce que dominava o mundo? Não. Era o tipo doce que era o iniciador? Não. O dono do pedaço? Não. Era o tipo masculino. A fêmea era a sua sombra destituída de qualquer direito. O Evangelho de Cristo e sua moral, diz Ubaldi, era para esse tipo de nível dominante, para o tipo masculino. Por isso que ele falou por forte, tal do bater a face, virar a face, é para esse tipo de psicologia, para esse forte, para o agressor, e não para o fraco. Bom, o Cristo então golpeia para eliminar os defeitos desse tipo masculino, mais do que os do tipo feminino. O Cristo raramente atacou os defeitos da mulher, esse tipo de defeito feminino. O Cristo atacava esses defeitos daqui, e esse daqui ele atacava e atacava mesmo. Podemos falar assim numa linguagem bem moderna, pegava pesado. Cristo pegava pesado com esses erros. Vamos chegar lá. Repare quais são os defeitos do tipo masculino. Que eles sonham, esse tipo de ser dominante, ele quer glória, poder e domínio. Como Jesus caiu pesado em quem tem essas ideias de glória, poder e domínio. Tá claro? Já o tipo feminino, que tem os seus erros, que são, é o ócio, as paixões, os banquetes. Como é que Jesus vai aplaudir o ócio, vai aplaudir as paixões, né? E os banquetes? Existem esses erros? Não, mas são menores, não era o centro do Evangelho. Agora, problemas como do poder, do domínio, não é? Da glória, esse não. Esses são fortes no Evangelho. Jesus condena mesmo. Vamos para um exemplo. Ele expulsa os vendilhões do templo. E com que determinação? Jesus não pegou chicote para bater em ninguém, não, hein? Mas no Evangelho não está isso. Se a gente lê com atenção, não pega. Quando ela fala, mas ele fez um chicotinho, tá? Inclusive no diminutivo, para poder expulsar os animais. Tá claro? Bom, mas ele expulsou, e com que determinação, os vendilhões do templo. O seu discurso é que teve um magnetismo tal de derrubar aquilo tudo. Mas foi forte. Investe contra os ricos, e como investe? Ai de vós, ricos! Nós já analisamos isso nas palestras antecedentes.
e investe contra os fariseus, contra o poder dominante. E como ele investe contra os fariseus? Teve numa hora só, num discurso lá, que ele chega a falar por 7 vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Repete 7 vezes: ai de vós. E como eles chamam os fariseus? Chamam os fariseus de tolo, de cegos, de tolos, cegos, serpente e raça de víboras. Com relação a Herodes, que era a glória, o poder dominante, como ele fala: diga essa raposa, eu estou na Galileia. Então ele pega pesado. Agora vamos ver com o erro da paixão, o erro do amor desenfreado, que não deixa de ser erro, ninguém está dizendo que não é erro. Mas como é que Jesus chega diante desse problema? Vamos dar um exemplo aqui da mulher, o caso da adúltera. Trouxeram a adúltera para ser apedrejada. Jesus então se dirige à adúltera? Não, se dirige aos machos, aos tipos masculinos que queriam apedrejar. Podia ter até mulher ali que queria atacar pedra, em termos de sexo feminino. Mas aquela mulher que quer atacar pedra, ela não é sexo feminino, ela é um tipo ativo. Psicologia masculina de agressora. Estou falando desse tipo masculino. Tá? Ele se dirige a eles e pergunta: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então ele sacode. Todo tipo masculino, todo tipo agressor tem pecado. Todo mundo vai embora. E ele então vai falar com relação à mulher, o tipo de erro feminino. Ele não está dizendo que nem erro. Ele pergunta para a mulher: eu também não te condeno. Não te condenaram? Eu também não te condeno. Mas não quer dizer que o que ela fez foi errado. Ele não diz isso. Ele só diz que ele não condena ela. E o que ele fala? Vai e não peques mais. Então ele não está dizendo que não houve um erro, tá certo? E que ela deve repetir esse erro? Não, não repete. Não se deve repetir esse erro. Então vá e não peques mais. Mas entenderam a diversidade de tratamento? Para um ele já fala: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, vai duro. Para o outro ele fala: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele fala do erro. Repare então que o evangelho está dirigido para o tipo masculino, para o tipo forte, para o tipo agressor, não para o tipo feminino, o tipo agredido, o tipo submisso, o tipo fraco. O evangelho está para esse. Não quer dizer que ele não condena os erros desse, mas esses que são os grandes erros os quais precisam ser corrigidos. Até aí está claro? Vamos aprofundar mais agora. Vejamos como o evangelho foi escrito por tipo masculino, por tipo dominante. O tipo feminino se encontra no evangelho? Vamos procurar esse tipo de feminino no evangelho e um discurso de Jesus para eles. O evangelho fala em amar. Puxa, esse discurso do evangelho é mão em luva. Como o tipo feminino deseja isso? Nada deseja mais do que isso, amar. É o jeitão dele, do tipo feminino. Então quando Jesus falou em amar, esse discurso para o tipo feminino era mão em luva. Jesus fala em pobreza. Puxa, e como a mulher, o tipo feminino se identificou com isso? Porque ela sempre foi habituada a deixar o macho possuir tudo. Agora não tem esse negócio de mulher ter conta bancária, nunca teve nada disso, nunca mandou em nada. Todo o dinheiro era do macho. O macho é quem mandava, a mulher nem trabalhava, não sabia nada disso, não sabia ganhar, não sabia dinheiro, não sabia administrar nada. Pobreza ela sempre foi, quem teve tudo e tem era o macho, quem tem é o marido. Tá certo? Vamos ver, o evangelho fala: e não vos preocupeis com o dia de amanhã. A mulher se preocupava com isso? Não, ela sempre ficou muito satisfeita e feliz quando tinha alguém que se preocupava para ela. Era o macho, o cara que o protegia, que se preocupa com o dia de amanhã. Ela não, ela já não trabalhava, não sabia nada disso, não sabia administrar. Se o marido ficasse doente, todo mundo morria. Ela ia sobreviver como? Tá certo? Então esse diz: não vos preocupeis, para a mulher encaixava perfeitamente, ela nunca se preocupou mesmo. Uma outra mensagem de Jesus: não fazer resistência. Puxa, como a mulher aceita isso, o tipo feminino? Porque ela nunca fez resistência, porque ela sempre foi habituada a suportar a prepotência do macho, diz o Balde. Mas sempre foi prepotência, a mulher tinha de calar a boca, ficar atrás dela, obedecer, ficar quietinho. Se falasse alguma coisa na frente de qualquer um, era repreendido ou apanhava. Era vendida, negociada, era expulso, por qualquer motivo se podia dar carta de divórcio.
tá certo? Podia ser apedrejado, podia cortar as mãos dela e etc, etc. Se o marido desconfiasse que ela o traía, levava ela para a porta do templo, chamava o sumo sacerdote, que dava um goró lá para ela, uma bebida lá, uma mistura, e ela tomava aquela bebida. Se ela se coçasse é porque ela traiu. Que inferno! Psicologicamente o cara já se coçava todo. Ela tinha de ficar quietinha, ia lá para a porta do templo tomar aquele. Ficava toda a sociedade em volta. Isso são os judeus, é a Bíblia, é Moisés, é o Antigo Testamento. Não estou falando de nenhuma monstruosidade de tribos, não, estou falando de Moisés. Dava uma beberragem para ela e ela ficava lá quietinha, se ela se coçasse. E que tinha naquela beberragem? O que ele combinava lá com um fariseu, com um agressor fariseu, com um dono da religião? O que botava ali naquela beberragem que dava vontade de coçar ou não? E se a mulher se coçasse? Era apedrejada, era adulta. A mulher não mandava nada. Então, quando veio a mensagem do Evangelho, vamos amar? Puxa, se encaixou perfeitamente na mulher. Mandar a mulher amar esse tipo, não tem lógica. Falar de pobreza, ela sempre aceitou a pobreza, sempre o macho que teve tudo. Falar em não se preocupar, ela nunca se preocupou, porque o macho que se preocupava por ela. Né? E falar em não resistir, ela sempre foi habituada à prepotência do macho. Agora, falar em amar, em pobreza, e não se preocupar, e não resistir para o tipo masculino dominador, ativo, inovador e que tem iniciativa, então é uma novidade. O Cristo falou novidade é para esse tipo masculino. Tá? Vamos lá. Qual era o resultado disso daí? Do Evangelho? O tipo masculino repele o Evangelho, que fustiga os defeitos dele. Fala contra a riqueza, fala pela falta do amor, fala da frieza dele, fala da agressividade. O Evangelho está sempre fustigando o tipo masculino. E o tipo masculino repele o Evangelho. Também não quer saber do Evangelho. Não me interessa essas coisas. O tipo feminino aceita o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho permite com que os seus impulsos sejam satisfeitos. Ela gosta de amar, ela gosta de ser pobre, ela gosta de ser obediente, ela gosta de não se preocupar, ela não gosta de resistir, não tem nem força para resistir, até biologicamente, no caso da mulher já é assim, então é ótimo, é mão e luva. No entanto, podemos então dizer o seguinte, assim se explica facilmente o seguinte, a aceitação da moral evangélica pelo tipo feminino. Aqueles que aceitam a moral evangélica do tipo feminino. E a não menos espontânea e convicta repulsa do tipo masculino. O tipo masculino, né? Aquele que é o dono do próprio nariz, não quer saber do Evangelho. Ora, independente do sexo, então, vejamos as igrejas. As igrejas são mais frequentadas pelo tipo masculino ou pelo tipo feminino? Pelo tipo feminino. Por quê? Porque o tipo feminino vai à igreja porque crê e porque quer rezar. E espera proteção para a sua fraqueza, como a fêmea espera do macho. Ela vai lá e pede tudo a Deus. Deus me dá isso, me dá aquilo, me protege, não sei o que lá. Como a fêmea também espera que o macho traga essa proteção para ela em casa. Já o tipo masculino, aquele que é o dono do nariz, que é prepotente, que é o tal, esse não quer saber de igrejas, não quer saber de religião, não quer saber nada disso. Né? Por quê? Porque ele não se sente atraído por igrejas e espera resolver os seus problemas por si, sem pedir a ajuda do plano celeste. Tá certo? Não acredita nisso, não quer saber disso e eu resolvo por mim mesmo. Deus nada, se não for eu trabalhar, eu não consigo. O sujeito diz assim. Tá? Bom, é lógico que a reação a lei vai ser proporcional a cada tipo. O tipo masculino, tipo prepotente, a vida o deixa-o sozinho, baratinado à mercê da luta, por causa do seu caráter orgulhoso e autossuficiente.
Ele acha que ele é o dono da verdade, ele acha que ele consegue, ele acha que a luta depende dele mesmo, então ele fica sozinho para essa luta. É o mundo do cão. É cão com cão, vence o cão mais forte. É assim que é a luta do mundo. E a mulher? A mulher, ela quer usar a proteção do evangelho, ela quer usar a proteção da igreja, ela quer usar a proteção do plano espiritual. Ela vai lá pedir o plano espiritual, ela vai lá rezar. O plano espiritual ajuda ela? Bonito, depende. Olha, nunca o plano espiritual vai proteger o ócio, a preguiça de ninguém ou a incompetência de ninguém. Dizer que o plano espiritual, que os céus é lugar de santinhos, bonzinhos, fofinhos, é uma mentira. O plano espiritual não é lugar de covardes, de pessoas fracas que não sabem lutar, que não sabem vencer, que são fracas, que ficam dependendo do outro. O plano espiritual é lugar de sinal positivo, de quem é forte, que fez a opção para não agredir. É diferente. O sujeito é leão, o sujeito é forte. Olha como Pedro foi. Pedro era danado. Chegou uma porção de gente com pedaços de pau, tochas de fogo, espadas. Ele pegou a sua faca de pescador, o seu facão, e arrancou a orelha do mal. Jesus é que mandou ele guardar o facão. E eram 3 contra aquela turma toda. Tá certo? Jesus que mandou. E a força de Jesus era tão grande que mandou ele guardar o facão, curou a orelha do Malco, de mostrar que a energia do mestre estava aberta, que ele mandou ele guardar o facão, ele guardou o facão, curou a orelha do Malco, e os soldados que vieram prender o Jesus, quando ele disse, sou eu, caíram por terra. Então a energia do Cristo estava aberta. É essa força crística que fez Pedro botar o facão na bainha. E Jesus explica para ele entender. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Não é essa forma de luta, ferir pelo ferro. A nossa forma de luta é uma outra. Vamos lutar? Vamos. Vamos resistir? Vamos. E o Cristo resistiu até o final. Em momento nenhum ele negou que ele era filho de Deus, que ele veio da parte de Deus, que ele tinha um evangelho para pregar. E olha o que fizeram tudo nele, botaram ele na cruz. Ele não negou isso, resistiu até o fim. Forma de resistir, passiva. O que ele não fez foi pegar a espada para ferir ninguém. Mas aquela forma de resistência passiva foi tão importante, mas tão forte, de uma força espiritual tão grande, uma forma de luta tão desconhecida de nós, que por causa daquele fenômeno da cruz, a história foi dividida em 2. E antes e depois do Cristo. Que força! Entenderam? É uma nova forma de luta, que atinge um outro alvo, numa dimensão muito mais profunda e definitiva. Ora, mas mesmo assim nós poderíamos dizer assim, se o plano espiritual, então, não ajuda o tipo masculino, deixa o tipo masculino sozinho, na sua autossuficiência, na sua vaidade, baratinado, para que ele possa bater com a cabeça contra a parede, no tipo feminino, só encontra o quê? A resposta, a desilusão. O evangelho não é assim. Eu volto lá pedir mais uma vez, porque eu não tenho mais aonde me amparar. E com quem me amparar? Eu sou fraco, eu só tenho uma fonte de refúgio. É Deus, é o evangelho, é a religião. Essa é a minha fonte de refúgio, eu não tenho outra. Mas está sempre na desilusão. A mulher começa apanhando do marido, pobre, tá certo? Sem ser reconhecida, reza a vida toda e termina assim, sem ser reconhecida, apanhando do marido, pobre, essas coisas todas. Não é assim, não. Assim foi até agora. Só mudou quando a mulher resolveu reagir. Fez greve, fez isso, essas coisas todas. Luta da biologia do mundo é que fez com que a mulher tomasse espaço. E vocês ficassem com pranchetinha na mão, fazendo pergunta, o nariz enxerido. É vaidade, tá certo? Uma oportunidade vocês tiveram. Mas isso foi fruto de quê? De luta. Concorda? E luta de ferro, com ferro, coisa do mundo, para conseguir espaço. Ora, no entanto, poderíamos dizer assim, mesmo assim, então, se o tipo feminino, essa psicologia, qual é a importância dela para o evangelho? Como é que o evangelho pode se utilizar da psicologia feminina para, de alguma maneira, atingir
a psicologia masculina. Esse agora é o ponto mais importante da palestra. Eu quero que vocês pensem e prestem mais atenção, que agora vocês vão ver a técnica mais extraordinária do Evangelho. Esse tipo feminino, esse tipo doce, esse tipo sensível, conservador, fraco e receptivo. É ele que vai ser um instrumento do Evangelho para tocar o tipo masculino com seus erros. Vejamos. Olha, o tipo feminino, Deus dá para ele uma função, ou o Evangelho dá uma função para o tipo feminino. Olha, tipo feminino, a sua função é o seguinte: você vai mostrar o Evangelho para o tipo masculino. Mas como que o tipo feminino vai mostrar o Evangelho para ele? O tipo feminino não quer. Porque o outro é valentão, ela é fraca. Se ela for pregar o Evangelho para o outro vai bater nela. Não é bom? Mas há uma coisa que faz com que o tipo feminino tenha uma vontade louca de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque ela precisa se defender. Ela não tem arma para se defender. Ela é fraca. Ela é covarde. Ela é uma psicologia que não sabe bater. Porque se ela soubesse, ela encarava o macho de frente a frente. Afinal, o tipo feminino é tão atrasado quanto o tipo masculino. Mas por que ela não enfrenta frente a frente? Ela não sabe, porque ela não tem estrutura para isso. Então, em termo mesmo de mulher, em termo físico, não tem essa estrutura. Tá certo? Então, porque ela sempre apanhou, teve de aprender uma outra coisa: a astúcia feminina, a lábia feminina, o jeito feminino para convencer esse cara. Ora, nada melhor então do que falar da aplicação do Evangelho para esse cara daqui que quer bater nela, que é violentão, que quer tomar o dinheiro dela, que quer tomar tudo. Nada melhor do que ela falar do Evangelho. E falar da aplicação do Evangelho para esse é uma maneira que ela tem de se defender. Agora reparem bem, pregar o Evangelho passa a ser uma vantagem para o tipo feminino. É esse o discurso dos países fracos. Os países fracos sempre falaram assim quanto os países fortes. Se ele fosse forte também, tivesse bom, eu pudesse encarar outro frente a frente, soubesse que ele ia vencer, ele o faria. Usava a psicologia masculina. Como ele é fraco, ele fica dizendo para o outro: rapaz, por que você não tem virtude? Não taca bomba em ninguém não. Pare com a proliferação das armas nucleares. Então ele fica com todo esse discurso para o outro não fazer, o outro não fazendo, não bota em risco nele. E Jesus e o Evangelho é uma maneira de conter o outro. Só que ele não consegue conter coisa nenhuma. Porque o outro, na sua ideia de egoísta, de querer primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu, vai lá e atropela ele mesmo. O fraco fica fraco, vai aprender apanhando mesmo. E o forte junto com o forte, tá certo? Porque ela tá com ele, depois vai ter um outro forte que quer tomar dele, o forte junto com o forte também vai se destruir. Ou vão se autodestruir. Repare que na hora do apanhar, apanha os dois. Os dois são atrasados, tanto o tipo feminino quanto o tipo masculino. Mas o discurso é muito interessante. Convenhamos, ou imaginemos que o tipo masculino resolva aceitar o Evangelho. Que sorte da mulher! Tá certo? Bom, mas só tem uma coisa, é que raramente a gente consegue esse tipo de transformação, mas consegue. Repare então que cabe à mulher, a esse tipo doce, esse tipo sensível, pregar o Evangelho. É da sua vantagem, é para a sua defesa, é importante fazer isso. No entanto, quando ele consegue essa transformação, ele tem uma vitória. Ora, então, diz Pietro Baldi, o tipo feminino quer utilizar o Evangelho como escudo protetor. Ele precisa se defender com o Evangelho. Então o que ele faz? Ele propõe para o seu interesse o Evangelho,
E o tipo masculino, então, passa a aceitar o Evangelho. Quase sempre ali, faz isso, né? Aquele jeitinho da mulher, através do sexo, através da cama, no seu olhar de renunciar, dele não querer mais bater dela virar face, ele notar que não vale a pena bater nela, acaba escutando, por causa do sexo, né? Por causa do exemplo, do devotamento dele, ela ali fazendo comida para ele, cuidando dele, dando banho nele, ele fica doente quando ele vem da guerra, vem sem as pernas, ela ajuda ele, ela ajuda, o cara cuida dele, aí esse camarada se sensibiliza, puxa, é difícil, uma besta se sensibilizar é muito difícil, mas acontece. Aí quando ele sensibiliza, puxa, mas ela é legal comigo, ela está sendo bacana. Quando ele faz isso, que dá aquela aberturinha, o evangelho entra lá dentro. Não que ela goste de fazer, ela tem que fazer porque ela não tem outra opção. Ela vai para onde? Agora é que a gente está sempre pensando na nossa cabeça de hoje. Hoje tem uma opção, naquela época não tinha. Então ela aceitava isso tudo, cuidava daquele nojento que traía ela, que batia nela, que espancava nela, e ela fazia como uma escrava. Se desconfiasse que ela matou ele ou prejudicou ele em alguma coisa, a sociedade arrebentava com ela. Então ela não tinha opção. Aí ele caía na sensibilidade dela. Quando ele caía, que ele abriu o coração, o evangelho, entra. É assim que a coisa é feita. Então ela propõe para o seu interesse, por causa do seu interesse, o Evangelho. E o tipo masculino usa o Evangelho para o seu verdadeiro fim. O tipo feminino não usa o Evangelho para o verdadeiro fim do Evangelho. Ela usa pelo seu interesse, porque é fraca e precisa se defender. Esse daqui não. Quando ele aceita o Evangelho, ele não está aceitando o Evangelho porque ele é fraco. Tá certo? Quando ele aceita o Evangelho, ele aceita o Evangelho pelos verdadeiros interesses do Evangelho. E quais são os verdadeiros interesses do Evangelho? Se corrigir dos seus erros. O erro da vaidade, do orgulho, da ambição, aqueles erros mesmo pesados, no qual Jesus batia mesmo, porque eram os erros pesados. Tá certo? Ora, e esta alma daqui, quando se transforma, é que passam a ser aquelas pedras. Agora tu és pedra, tu és rocha, como foi o caso de Pedro, como foi o caso de Jacó, quando o anjo apareceu para ele para falar de Deus, ele não concordou com o anjo guerreou com ele materializado e teve que dar uma rasteira para ele obedecer. Aí ele caiu, aí sim, agora tu vai se chamar Israel, porque luta contra a vontade de Deus. Então Jacó era forte, aguerrido. Veja como era aguerrido o caso do nosso Judas Iscariotes, quando todos os outros eram da Galileia, era contra ele. E como que ele foi escolhido para a missão final? Vamos pensar num outro, Paulo de Tarso, como era determinado. Vamos imaginar o padre Germano, São Germano, quando todos eram contra ele, ele cuidava da higiene das pessoas, cuidava da libertação da mulher. São fortes, são seres determinados. É esse tipo masculino, como o bispo de Hipona, como Santo Agostinho, que vivia para as farras, para a prostituição, né? E foi tocado pela docilidade de Santa Mônica. Santa Mônica é santa, foi a igreja que criou ela como santa. Ela tinha os seus interesses de levar o Cristo para o Evangelho, o seu filho para o Evangelho de Santo Agostinho, porque ele vivia nas farras. Na noite, ela como mãe estava preocupada de onde que ele se encontrava. Queria levar ela ele para o Evangelho, ela rezava para ele para o Evangelho. Agora, quando ele foi para o Evangelho, quando ele se encontrou, ele passou a ser o Santo Agostinho da história, que mudou a história do catolicismo. Santa Mônica não fez isso. Qual foi um pensamento de Santa Mônica? Passou, ficou na história, para lá. Santo Agostinho não, ele encontrou Cristo. E nesse encontro ele disse: Senhor, eu te procurava em todas as ciências, em todas as filosofias, e nunca te encontrei. No entanto, tu dentro de mim eu não sabia. E está aí o seu livro, que é um marco, que é Confissões. Foi ele que foi escolhido por Allan Kardec para fazer o final, as últimas palavras conclusivas de O Livro dos Espíritos. Era o mentor de Bezerra de Menezes, é o suficiente, né? Tá certo? Então esse é o tipo determinado, que é a mulher como Mônica, que toca o coração dele. O interesse dela, não do Evangelho, mas quando ele aceita o Evangelho, agora já não é mais para o interesse dele, é para o interesse da evolução, de se transformar dos seus erros para as virtudes como as queria Jesus.
Ora, então, o Cristo era forte. O Cristo não era fraco. O Cristo foi interpretado como cordeiro, erradamente, porque ele se fazia cordeiro, ele não era cordeiro, ele era leão. Eu vou ler aqui para vocês as palavras de Khalil Gibran, falando sobre esse Cristo forte, esse Cristo leão. Khalil Gibran diz o seguinte: o Cristo era um forte. Jesus, o Filho do Homem. Dizem que Jesus de Nazaré era humilde e manso. Me sinto mal, diz Khalil Gibran, e as minhas vísceras se agitam e se rebelam quando ouço os débeis de coração chamar Jesus de humilde e manso, para assim justificar suas próprias fraquezas. Sim, o meu coração se sente mal perto de tais homens. Continua ele. Cristo era um forte, mas é necessário que se entenda em outro sentido. Não era a força do tipo comum, do tipo baixo, do nível animal, mas em alto nível espiritual. Cristo era um forte, mas de uma potência da alma, muito diversa da humana força bruta tendente à violência. Ou em outras palavras, o Cristo era manso e humilde porque se fazia manso e humilde. Ele não era manso e humilde porque era fraco, como a gente vê os mansos e humildes porque são fracos, como aquele homem que chegou perto da Dona Ivone do Amaral Pereira, a grande médium da terceira revelação. Ela ia para o interior descansar, e logo estava ali presente um homem que ajudava ela a carregar as suas sacolas, sua mala, quando ela chegava no ônibus. Levava a mala, ficava à disposição dela. Quando ela ia na feira, trazia as sacolas. Quando ela precisava de um concertinho na casa, ele estava lá para ajudar. Um dia, ela resolveu falar uma coisa para ele: puxa, como o senhor é bom, eu sou espírita, e diz a mensagem espírita, né, que pelo fruto que se conhece a árvore, eu sou uma árvore boa. Como o senhor é humilde, como o senhor é prestativo, como o senhor ajuda, como o senhor é caridoso. Ele disse: eu sou humilde nada, dona, eu sou pobre. Ela dava um din-din para ele, né, um cascalho. Então ele carregava a bolsa, fazia aquilo tudo, porque ela era pobre. Ele era rico, porque ele nem olhava para ela. Tá certo? Não queria saber daquela vida. Ele era pobre. Entenderam a diferença? Então o Cristo não é esse humilde, manso, nesse sentido de ser vaquinha de presépio que concorda com tudo. Não, ele era forte, ele era um leão. Ele se fazia manso, é a tal da resistência passiva. Não usava o método do ataque e da violência, mas lutou e luta até hoje. E de tal maneira ele luta que ele diz para nós: pasme, estarei convosco até o final dos tempos, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E cismou e botou na cabeça dele, como o homem mais teimoso da história, que a gente vai se salvar. Então o frito se a gente não se salvar, porque o cara vai ficar ali do nosso lado nos chateando, então é melhor se salvar logo. Não tem jeito. Tem saída para nós? Qual é a nossa saída? O cara cismou. Daqui a pouco vem uma quarta revelação, vem mais não sei quem, vem mais Kardec outra vez, vem não sei quem. É tanta correção, é tanta encheção de saco, é tanto cerco, quando a gente vai ver, está no bem. Tá certo? Já estamos aí já com cara de bem, não estamos no bem, mas já fazemos carinho aí, irmão Marlene, ô irmã, já sabemos isso tudo, já sabemos até enganar, a qualquer hora nós vamos despertar. E ele está lá, esperando a gente como Deus espera o filho pródigo. Tá certo? E quando uma ovelha se recupera, há uma festa no céu. Tá certo? Ele está sempre disposto a matar uma ovelha, um bezerro, para fazer uma festa quando o filho pródigo volta à casa paterna. Ora, então, diz o Balde, concluindo a sua história: quando Cristo, voltamos para o início, disse: ofereça outra face, ele disse para o tipo masculino, para não desencadear uma luta sem fim. Porque se ele diz para o tipo masculino: não vire a face, ele estaria até agora brigando um com o outro, já estaria todo mundo morto. Ele fala para esse tipo que gosta de agredir: você que tem a força para agredir, você que é forte, não agride. E
quando o cara não agride e que assume a postura evangélica, mas não faz por opção, ele faz a tal da resistência passiva. Transforma almas, transforma a humanidade. Então, diz o balde, só se pede brandura para lobo e não para cordeiro. Vou chegar para o cordeiro e falar, só o cordeiro, não seja agressivo. Ele não é agressivo mesmo. Mas também não é por causa disso que ele é santo. Porque o cordeiro não é santo. Manda ele para lá, ele vai. Vai para o matador, ele vai. O cordeiro é uma besta. Nem é besta, é cordeiro. Agora, falar para o lobo isso e o lobo obedecer como fez com Francisco, aí é uma outra história. Aí é uma virtude, é uma grande virtude. Então diz muito bem o balde, só se pede brandura para o lobo, não para o cordeiro. Quando Cristo disse, vire a tua face, não renuncia, dê a túnica também, dê a capa, ele falou para o forte, tá claro? Que vai aprender a transformar e criar uma outra humanidade. Que o forte sempre soube criar humanidade, nem criar humanidade, é dividir, separar, lutar, brigar, dividir. Agora não, ele não dividindo e sendo forte, ele vai unir, vai aproximar, ele vai perdoar os inimigos, ele vai abraçar. Em vez dele lutar, ele vai abraçar, ele vai somar. E aí nesse exato momento construirá uma nova civilização. Conclui o balde, o freio serve só para quem está correndo demais, não para quem não tem força para caminhar. Para o fraco, Cristo diria, morra-te. Mas para o forte é que o Cristo diz, freio, vire a outra face, nada de violência, nada de dividir com a humanidade, dê a capa também. E a humanidade não só inicialmente se dividiu em dois, e antes e depois do Cristo, e agora com a mensagem desses fortes, que nunca renunciaram o Evangelho, e que lutam sem ataque, sem violência, para a implantação do Evangelho, é que vai fazer com que a humanidade não fique mais dividida entre fracos e fortes, mas que a humanidade fique apenas unida numa única bandeira, que é a da fraternidade ou a do amor evangélico. Quando construiremos uma nova humanidade, a nova civilização, a civilização do terceiro milênio, onde haverá a festa do Espírito pela derrota da carne. Muita paz.